E o mais incrível é que, por mais que você ainda tivesse essa resistência, desde que eu vi você começando a falar mais sobre o movimento Corpo Livre, né? Eu entendi muito mais. Aí eu falei, caraca, é isso? Corpos livres, corpos plurais no geral. Entendendo o que é essa imposição externa e como ela machuca a gente. Então, apesar desse teu início na internet ter sido muito violento e solitário, você conseguiu encontrar uma comunidade e movimentar pessoas que queriam te ouvir, não as que queriam te cancelar no Twitter. Sim. De uma forma muito foda. Só que talvez você demorou pra aplicar isso em si mesma, Em né? mim. Como é que foi Ai, tô começar? arrepiada de você falar, eu fico arrepiada. Porque é real, né? Você já falava disso há muito tempo. É isso. Gente, ela não tá falando que todo mundo precisa. Se você tiver, sei lá, aceitar um corpo gordo. Se você quiser ser uma pessoa magra, porque você se certo. sente extremamente desconfortável, faça o que quiser. Ela só tá lembrando a gente de que a gente tem a opção de Existe negar. possibilidade, né? E existe possibilidade de estar confortável do jeito que você é. E que as imposições são impostas para todos os corpos. Entendendo, claro, que existe um sistema que vai violentar especialmente pessoas gordas, que vai negar acesso. Então, pra mim, tava tão claro esse teu discurso, porque é isso, eu tava te ouvindo. O Twitter não tá ouvindo a gente. Não. Mas como é que foi criar isso? Você não começou o Movimento Corpo Livre sozinha? Não. E ele hoje é importantíssimo pra muita gente. Muito importante, assim, a gente já tinha a hashtag Corpo Livre que a gente usava, a gente começou no Instagram com a hashtag Corpo Livre pra identificar posts Você e a que Beta, né? Eu e a Beta e o Caio. Beta Boixá e Caio Revela. Beta Boixá e Caio Revela, meus amores. A gente mora junto, a gente é sócio, a gente tem a nossa vida casada, literalmente. E estão assistindo agora, meus amores. E eles, nós três juntos, a gente já tinha criado a hashtag. E a hashtag era tipo uma identificação, um selo, assim, né? As pessoas postavam e a gente sabia e tal. E a hashtag tinha pegado muita atração, até que o Fantástico veio fazer uma entrevista com a gente. E eu apareci de biquíni, foi tudo. Foi esse o momento que eu ganhei um monte de ex. Foi esse momento. E aí, veio falar sobre ódio, o né? movimento na internet. E, cara, eu vi a oportunidade, né? Eu falei, cara, a gente vai sair no Fantástico, eu vou lançar o Instagram do Movimento. Porque a gente tinha um outro projeto pra lançar o Instagram do Movimento, junto com um outro projeto que ia vir. E a gente falou, não, vamos lançar agora. E aí eu lancei o Instagram, a gente pegou em um dia 10 mil seguidores. Caraca. E em um mês a gente tinha 100 mil seguidores. Assim, sem muito esforço, porque era realmente a galera da hashtag, a galera que tava ali. Então, assim, hoje nós temos 430 mil seguidores, é uma página engajada, a gente se entende hoje o Movimento Corpo Livre, quando ele foi criado, é porque tem o rosto da Alexandra, tem o rosto da Beta, tem o rosto do Caio. Mas nós somos 3 pessoas. Nós temos as nossas identidades e não representamos a todos. Então, o Corpo Livre é para além da nossa cara, da nossa vivência, da nossa existência. É sobre todos os corpos, até uma ousadia. Essa é a nossa proposta. E é o que a gente tenta, assim, já desde janeiro de 2020, né, que a gente tá com o Corpo Livre no ar. A gente já trabalha, a hashtag há um tempo. E a gente já se entende hoje como uma empresa, uma plataforma realmente de diversidade. Uma plataforma que a gente treina pessoas, que a gente dá consultoria de conteúdo. Então, foi importante esse entendimento da gente como empresa e que muda, que impacta a vida de outras pessoas. Então, a gente tem funcionários hoje, não só aqui em São Paulo, né, que a gente tem um trabalho presencial, mas no Brasil, fora do Brasil. E a gente tem vários colaboradores, pessoas que a gente treinou para passar a mensagem, né? Então, é muito bom, assim, o que o Corpo Livre faz, porque é isso. Vai além de um único rosto. Essa foi a minha necessidade e do Caio e da Beta, da gente criar isso junto com um site que a gente tem também, para que a gente possa falar de vários assuntos e que não seja só a Alexandra dando opinião sobre a bunda com celulite da Anitta ou não, entende? Então, para que a gente tenha uma voz do Corpo Livre. Então, o Corpo Livre hoje, ele é maior do que a gente, sabe? Não é sobre números, mas sobre o propósito. Porque eu sou uma pessoa só. E até um espaço de tirar tanto vocês dessa linha de frente, né, amiga? Sim. Que as pessoas não precisam ir lá no teu Instagram falar alguma coisa que elas não gostaram. E acho que o Movimento Corpo Livre, eu tava até vendo umas postagens, está cada vez mais diversificando os assuntos mesmo. Esses dias vocês fizeram uma postagem super legal, como as pessoas estavam chamando a Anitta de velha. Sim. Que a Anitta não podia mais fazer tal coisa porque ela era velha. Então agora a gente tá falando sobre etarismo também, a gente tá falando sobre 500 outras mil coisas. Sim. E sobre colocar a Anitta no lugar de novo, daquela mulher que não presta, que não sei mais o quê. Então a gente tá falando sobre muitos assuntos dentro do Movimento Corpo Livre. Hoje em dia existe uma curadoria para além de vocês? Existe uma equipe para além de vocês? Existe uma equipe, nós somos mais de... Quantas pessoas, Bruno? Mais de 15 pessoas? Caraca, é muito grande. Nós somos 15 pessoas e a gente preza pela diversidade também na equipe, na Nossa, produção de muito conteúdo. grande. Então, a gente tem todo
Cara, é uma galera, assim. A gente não tem só o online, né? A gente tem o offline também. Então, a gente dá palestra, a gente dá consultoria. A gente trabalha com marcas. A gente fez uma coisa muito legal no verão. Não sei se pode falar a marca aqui. Com a Dove. Que foi uma ideia da Beta de fazer a cadeira. Sim, você apareceu no BBB. Apareci no BBB, eu vi, gente. eu tava assistindo. Eu amei que eu falei assim, oi, gente, eu sou a Xanda. Aí o pessoal, o nome da Alexandrismos é Xanda? É Alexandra. Teve uma galera no Twitter. tudo. Eu tive coragem de jogar meu nome no Twitter nesse dia. Caraca. Tive coragem. E criou uma briga logo depois, foi tudo, né? Que eu apareci e criou uma briga no Big Brother. Mesmo? Na primeira vez, sim. Gente, verdade, foi. Na primeira vez, sim. Na segunda, não. Uma ação tão especial, né? Não, que foi isso? tudo. O povo conseguiu. Mas foi muito legal Foi. participar. E a gente fez na praia essa ação, que foi uma ideia da Beta. A cadeira acabou de ganhar o Leão de Cannes, essa ação. Nossa! É, e que a gente. A Beta comprou uma cadeira teste, que é a maior que existe no mercado, uma cadeira de praia. E ela testou, e aí o pessoal da Dove prototipou uma cadeira ainda maior. E a gente tem lá em casa. Lá em casa, vocês têm que ir lá em casa. Tá cheio pelo quintal, assim. A gente adora essa cadeira, porque não existe no mercado. E foi muito legal. A gente impactou um monte de gente no verão, da nossa comunidade, que não ia à praia há muito tempo. E que não vivia isso há muito tempo. Foi muito emocionante, assim. Porque é isso, né? Não é um assunto hoje que pega tanta gente jovem. Então, pega uma galera 25, 35, 40, 35, 45... Esse assunto, assim. O pessoal jovem, eu sinto que envelheceu com a gente nessa pauta. E tinha mulheres, assim, de 50 anos, de 40 anos, tirando a roupa e falando... Eu fiz a lipo nas minhas costas todas, no meu corpo todo, pro meu marido nunca me ver assim, mas hoje eu vou mostrar pra vocês e tira a roupa. É muito legal, gente. É muito emocionante, assim. Esse encontro da nossa comunidade, as pessoas, elas pelas primeiras vezes... Pela primeira vez, ela sente que ela pode ser ela. Então, assim, quando a gente fazia festa... então eu posso tirar a roupa? Então eu posso ficar só de top e com o filetinho da barriga de fora? É muito bom o quanto a gente vive a experiência ali na hora, sabe? A gente até, na época que a gente falava só sobre o corpo gordo antes, a gente falava da gordoridade, né? Que era a irmandade entre pessoas gordas. Isso foi muito importante. Eu, Caio e a Beta, a gente se criou desse jeito, assim. A gente vivendo junto as opressões, junto com outras pessoas que a gente andava na época, e passando por eventos e vivendo isso e falando, cara, se a gente não ligar pra muitas coisas, ninguém vai ligar. Se vocês não falarem Ninguém no vai Instagram o que aconteceu... A gente fica muito feliz. Hoje em dia, a gente não quer ser reconhecido só por falar de gordofobia. A gente até evita ficar falando especificamente de gordofobia. Mas, cara, se você for ver a história da palavra, tá a gente ali. Primeira vez que a Globo falou disso, era nós três ali. Na Globo, no programa da Sandra Nenberg. Falando especificamente, explicando o que era gordofobia. Então, é muito importante, faz parte da nossa história, sabe? Hoje em dia, entrar ao vivo num programa e as pessoas já darem como dado a palavra e várias coisas, eu fico assim, nossa... Porque no começo tinha que explicar muito. Muito. Diferenciar a gordofobia de pressão estética. É. Eu lembro que era um trabalho inicial e muito, assim... Muito assustador também, né? Sim. Porque eu acho que da mesma forma que você traz uma comunidade extremamente próxima, existem aquelas pessoas, muitas delas, que não querem te ouvir. Porque se elas te ouvirem, elas vão ter que passar por esse processo. Esse processo pra você passou, viveu e comunicou ao mesmo tempo também. Tudo ao mesmo tempo. Isso dificulta mais você se compreender e tá expondo? Em alguns momentos você se questionou sobre a força do que vocês estavam fazendo por conta de todo o hate? Porque é surreal o que aconteceu, né? Vocês criam e fazem esse tema chegar no mainstream. E depois vocês têm que lidar com toda a violência pós a amplificação desse discurso, né? O que aconteceu muita coisa com o Caio e com a Beta também, que não posso nem falar. A Beta é uma mulher trans, o Caio é um homem gordo maior. O Caio, mataram ele na pandemia. Fizeram uma morte dele de Covid na pandemia e mandaram pra... A mãe dele viu uma coisa como se fosse um portal verificado e falando, gordo, morreu na pandemia. Entende? É esse o nível. Eu quando eu vi a foto, eu falei, meu Deus. Hoje em dia ele ri disso e fala, lembra quando eu morri na pandemia? Eu falei, amigo, não fala mais disso. Esse, pra mim, o que fizeram com o Caio foi a pior coisa que aconteceu, assim, de tudo que a gente já viveu. Mas comigo, enquanto mulher, a primeira vez foi quando conseguiram o endereço da minha casa e falaram que iam me estuprar. Tipo, que iam me matar. Isso, eu morava no Rio ainda. Então, porque eu era gorda. Aí depois falava assim, eu lembro dessa mensagem. Não vou aí não. Me mandaram meu endereço, era real. Eu morava lá no Flamengo, no Rio. Aí mandaram assim, não, você é gorda, não merece nem ser estuprada. Juro, gente. Eu não sabia o que sentir. Eu falei, eu mereço? O que é isso? Eu lembro que eu ficava no canto, assim, chorando muito. Eu tinha pouquíssimo seguidor na época.
Pouquíssimo. Era a época do YouTube. Que eu não tinha nem Instagram direito. Mas, conforme isso foi crescendo, assim, voltando agora pra gordofobia, foi muito difícil porque eu, falando de mim, exatamente o que você falou, todo o meu processo foi na internet. Tudo foi online. E aí, na pandemia, gente, a pandemia, todo mundo ficou meio da cuca, né? Eu fiquei um pouco assim, porque eu voltei pros meus transtornos alimentares. Então, eu tenho vários vídeos sobre isso no YouTube, na época da pandemia. A vigorexia, ela tomou conta, assim, de mim. E a ortorexia também. Então, assim, eu achei que eu tava bem, eu não percebi. Ortorexia. A vigorexia é o vigor, né? Você quer malhar muito, você quer ficar forte, você quer ficar dura. E a ortorexia é o comer limpo, é o comer clean. Nossa, isso É a aí. higienização da comida. É tipo assim, eu não vou abrir um pacote de biscoito. Eu vou comer Eu não ia umas- comer o Doritos nem pra vomitar, entende? Eu não vou abrir um pacote, só como vou comer coisa limpa, clean. Sabe aquela coisa que você vê sucralose, aí, sabe? Tudo bem, né? Mas tem aquela obsessão pela comida limpa, né? Pela higienização da comida. É um papo até bem elitista. Mas eu tava nesse mood, assim, na pandemia. E eu só percebi depois. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô passando por algumas situações de vigorexia, de ortorexia. Eu tenho vídeo sobre isso. E aí, o que eu fiz? Eu fui a maior fora da lei do mundo. Porque o meu arquétipo no Instagram é fora da lei. E eu fui fora da lei contra mim mesma. Porque eu postei um antes e depois. Eu tenho um vídeo que eu falo assim, 5 motivos pra não postar antes e depois. Aí eu fui lá e postei. Só que eu quis ser fora da lei. Porque na minha cabeça, eu estava emagrecendo. Eu emagreci bastante nessa época. Sem fazer dieta. Eu não fazia dieta, de fato. Só que eu não abria um pacote. Eu não comia nada errado. Né? Hoje eu entendo. Só que eu não tinha uma dieta. Eu só não comia nada industrializado. Que tá tudo certo também. Só que era um pouco obsessivo. E aí, quando eu postei o antes e depois, eu falei... Ai, gente. Ai, obrigada, nutricionista. Obrigada, personal trainer. Obrigada. Assim, tipo assim... Mayra Card, quase. Obrigada, não sei quem. Ai, emagreci. E Foi o uma zoeira? antes, eu tô... Não! Foi verdade. Essa que foi a merda. Entendi. Só que eu tava achando que eu tava lacrando. Eu achei que eu lacrei, porque eu tava assim... 6 anos sem dieta, 5 anos sem dieta. Aí tava meu antes e depois. Eu achei que eu ia lacrar, porque as pessoas iam ver que foi sem dieta. Tava gigantesco sem dieta. Eu falei assim... Quero que as pessoas chamem a atenção para elas perceberem que a gente pode ter uma A gente vida. nunca pode contar que as pessoas vão ler a legenda. Quem me entendeu, me entendeu. Agora, quem não me entendeu, mas não me entendeu mesmo. Teve coluna, tipo assim, várias opiniões sobre isso. Eu tive que dar assessoria de imprensa, pedir ajuda pra dar. Caraca. Tipo assim, esse foi o maior cancelamento que eu tive, de fato, assim, no quesito de que eu errei mesmo. Eu errei mesmo. Do tipo, eu não teria postado esse antes e depois. Talvez eu pudesse ter falado isso de outra maneira. É que você tava vivendo. Eu tava vivendo. E eu fiquei muito envergonhada, gente, porque eu não entendi no começo, sabe? Eu não entendi porque que eu tava, sabe? Eu falei, cara, eu tava tão vivendo aquilo. Gente, eu não tava vivendo em sociedade, eu não tava com muitos amigos ao redor, Exato. tava só. Não, e você tinha saído de São Paulo, né? Eu ainda tava em São Paulo. Não, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Tinha acabado de chegar depois em São de Paulo. tudo isso. Eu tinha me mudado pra São Paulo, tinha 1 semana. Então eu tava, assim, vivendo um. Esse é o mundo. Tá tudo certo. As pessoas entendem, todo mundo que me segue sabe disso e tal. Cara, foi surreal. Foi surreal. E não foi um cancelamento nem tanto de Twitter. Foi um cancelamento de Instagram, pior ainda. Pior ainda, assim, post de todas as As fofoca. páginas de fofoca. Cancelamento, foi o primeiro cancelamento que eu tive no Instagram mesmo. E foi horrível. Foi horrível. Porque eles estavam certos. E você enxergou aquilo na fala do outro. Como é que foi Enxerguei. entender isso? Foi muito ruim, assim, porque eu realmente percebi que, nessa época, eu fiquei muito obcecada em não postar mais nada direto eu. Nossa. E, tipo, foi quando eu pedi ajuda pra sempre ter alguém me ajudando pra ver, porque é isso, gente. Na melhor das boas intenções, a gente faz uma merda. Vocês já fizeram alguma coisa assim? Óbvio, a gente tá 8 anos na internet, vivendo, se transformando, sendo afetada pelas mesmas violências diárias que todo mundo é afetado. E no meio de uma pandemia, né? E aí, eu fiquei muito sem graça, assim. Tipo, fiquei muito com vergonha. Porque eu fiz o que eu falei pra nunca fazer, sabe? E, tipo, as pessoas botaram um print do meu vídeo. Eu falei assim, por que eu fiz isso? Eu devia ter me explicado. Talvez se eu fizesse um vídeo falando, as pessoas entenderiam, Isso, mas sabe? o tempo do Instagram é outro. O tempo do Instagram é outro, gente.